Saudações a todos! No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, no livro 2º do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele é composto por 4 livros, né? Então, no livro 2º, Kardec aborda questões que ele fez aos espíritos superiores, encarregados de auxiliá-lo na codificação da doutrina. Ele fez questões sobre a pluralidade das existências, pontos essencialmente importantes para que tenhamos o domínio desse entendimento, não entendimento teórico, mas realmente a conscientização da pluralidade das existências, ou seja, que não estamos aqui na Terra por uma única vez, né? Portanto, temos que ter o nosso olhar para trás, né? Percebendo intuitivamente o que trazemos na nossa bagagem como produto da nossa existência até o momento, né? E que não se resume com o berço desta encarnação, nem tampouco terminará no túmulo desta encarnação. Então, esse entendimento é importante que ele seja bastante robusto, né? Então ele pergunta aos espíritos, na questão 166, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Como ela realiza essa nova existência pela sua transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? O número de existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais de provas da vida corpórea, né? E ele continua fazendo outras questões, né? Que é importante que se veja o capítulo na íntegra. Vamos ver mais uma questão. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Isso já projetando para muito, muito adiante, não é? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Depois ele continua o capítulo trazendo questões sobre justiça da reencarnação, encarnação em diferentes mundos e segue assim, né? É muito importante nós frisarmos que Kardec, né, vindo ali de um lar católico, ele não trazia o conhecimento da reencarnação. E ele conta, né, que para ele não foi simples, não foi fácil aceitar a reencarnação. E isso é muito bom, porque isso fez com que ele esmiuçasse, questionasse, e quando ele compreendeu, né, alcançou então a finalidade das reencarnações, então tudo clareou para ele.
Porque evidentemente que era um conhecimento que ele trazia na sua bagagem espiritual, como um espírito já muito preparado, né? Mas o véu do esquecimento, o produto da educação, muitas vezes nos cega, até de uma forma positiva, em muitos casos, como no caso dele. Era importante que determinados conceitos ele ainda não tivesse vislumbrado, né, para que tudo fosse nascendo dentro dele, brotando e fincando raízes dentro desse processo de descoberta, né, através das perguntas que ele formulava e as respostas que lhe chegavam. E pensando em tudo isso, vamos pegar no livro Dimensões da Verdade, no capítulo em que a Joana de Ângeles nos fala sobre justiça em nós mesmos, né? Porque nós clamamos muito por justiça, mas vamos ver o que ela traz nessa abordagem: justiça em nós mesmos. Transitam à margem da consciência com os centros da lucidez nublados, vivendo trágicos espetáculos íntimos que remontam ao passado. Passam na vida física, hibernados espiritualmente. Autoflagelam-se, apagados para a liberdade. Estão hipnotizados. Então, atentemos bem ao tema que ela vai abordar, né, que ela vai discorrer sobre esses tantos, e provavelmente estamos dentro desses tantos, que hibernamos espiritualmente, né? Transitamos, como ela fala, à margem da consciência, com centros de lucidez nublados, né? Nublados, ou seja, sem uma consciência clara, uma lucidez mais profunda. Estão hipnotizados, coloca ela. As experiências vividas na erraticidade imprimiram-se no perispírito vigorosamente e renasceram sob o império coercitivo das evocações. Apegam-se às ideias extravagantes que vibram nos centros mentais. Em semitranse, enovelam-se cada dia mais fortemente nos liames do próprio desequilíbrio. Mumificam-se em espírito, mumificam-se em espírito. São dignos de compaixão. Estão no lar, nas oficinas de trabalho, nas ruas, em toda parte. Creram no poder da posse. Vilipendiaram a justiça, zombando da verdade. Viveram para si mesmos, esmagando esperanças alheias, trucidando alheias aspirações. É o que acaba acontecendo. Quando vivemos para nós mesmos, nós vamos atropelando, nós vamos esmagando quem está ao nosso lado, né? Nós vamos destruindo, roubando a paz, roubando as esperanças, roubando os sonhos, roubando as perspectivas de uma vida mais harmoniosa, porque nós só pensamos em nós mesmos e para a satisfação própria, nós vamos atropelando e alcançando a todos que se colocam no nosso caminho, impedindo-nos esse narcisismo, impedindo-nos essa vida voltada somente para nós mesmos. Dormiram, continua Joana de Ângeles, dormiram enquanto na carne, na inconsciência da verdade, empedernindo sentimentos, enregelando o coração. Renasceram prisioneiros de si mesmos. É claro, retornamos ao corpo de carne da forma tal qual o que fizemos de nós, né? O que fizemos de nós nas encarnações precedentes, o que continuamos a fazer de nós nesse estágio
nesse período no plano espiritual, eu ia falar estágio, mas na verdade a verdadeira pátria é o plano espiritual, né? Então, nesse período, no plano de retorno ao plano espiritual, o que fizermos de nós, né, traremos para o novo corpo de carne. Então, renasceram prisioneiros de si mesmos, depois das aflições punitivas vividas antes do berço. Há, por isso mesmo, mais hipnoses entre desencarnados e encarnados do que pensam na Terra os homens. Daí a importância das leituras atentas, dos estudos atentos, né? Desse esclarecimento que a doutrina nos traz, através dessas vozes que nos falam, vozes de espíritos superiores que nos ensinam, que nos aconselham, que nos apontam o caminho, e vozes de espíritos em tantas dificuldades quanto nós mesmos, que nos ensinam, né? Com as suas experiências, com as suas lutas, com as consequências dos seus equívocos. Então, ela afirma que há mais hipnoses entre nós, todos, encarnados e desencarnados, do que possamos imaginar. E o que seria essa hipnose? Esse estado de letargia, né? Esse estado de hibernação, em que temos a nossa consciência atrofiada, enregelada, olha, enregelando o coração, empedernindo os sentimentos. E na segunda parte ela coloca: disciplina o querer. Então, para evitarmos, a segunda parte é justamente o que temos que fazer para evitar esse quadro tão doloroso que se aponta. Disciplina o querer para conduzires com equilíbrio o que tens. Olha, aqui está falando no que temos. Disciplina o querer para conduzires com equilíbrio o que tens. Então, é preciso o equilíbrio. Mesmo que a pessoa seja muito abastada, tendo condições de adquirir e de buscar, enfim, o que ela deseja, é preciso que ela discipline esse querer. Lembrando até Vinícius, Pedro Camargo Vinícius, que ele diz que é muito difícil lidar com o dinheiro, né? Porque sermos sóbrios, comedidos quando nos falta, é uma consequência, não é virtude, né? Agora, sermos sóbrios, comedidos, sem excessos, sem extravagâncias desnecessárias. Ninguém está falando de não fazer um bom uso daquilo que Deus tem permitido, né? Mas cuidado com as extravagâncias desnecessárias. Cuidado com as falsas necessidades que vamos criando. Cuidado com as ilusões que vamos criando e que nos afastam da realidade. Continuando no texto, corrige o ambicionar a fim de viveres longanimemente o que possuis. Corrige o ambicionar a fim de viveres longanimemente o que possuis. Respeita o direito alheio ante o próprio direito. Estou aqui me lembrando de vários textos que nos apontam que tudo que desperdiçamos hoje nos faltará amanhã. Então, respeita o direito alheio ante o próprio direito. Medita na transitoriedade do carro carnal que te conduz, aplicando as regras da conduta reta na vida diária, tendo em mente que nada passa ignorado. A consciência individual, que representa a consciência divina em nós. O patrimônio mental
registra todos os teus atos, aspirações e cuidados. Enganarás, passando despercebido diante de todos e desnudo ante ti mesmo. Acomoda o coração, harmoniza o pensamento, aceita a dificuldade, faze o bem que possas, disseminando otimismo e entusiasmo, mesmo que chovam sobre a tua cabeça incompreensões e apupos. Os vivos mortos não te compreenderão. Os hipnotizados não alcançarão teus esforços. Os hibernados estarão mentalmente distantes. Os atormentados demorarão aquém. Os precipitados não terão tempo. Muitos quererão esmagar-te na ânsia louca de prosseguir na busca de coisa nenhuma. Prossegue tu, com o espírito alentado, alentando o coração amante, amando, vivo e atuante para a vida imortal. Apesar das sombras e de tudo, banhado e revigorado intimamente pelo sol do amor total. E ela finaliza em A Gênese, que é um dos livros, da codificação. Em A Gênese, o abençoado codificador informa que o renascimento na carne não significa punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. No entanto, aqueles que recomeçam desde o berço sob o entorpecimento moral e mergulham no desalinho mais tarde, vitimados por hipnoses espirituais inferiores, estão sendo punidos pela própria consciência ligada aos débitos que seguem a alma, como a sombra acompanha o corpo aonde vai. Então, aqui ele está trazendo colocações que Kardec coloca na Gênese, em que renascer não é punição. Isso é muito importante que entendamos. Reencarnar é o perdão de Deus. É a nova oportunidade que Ele dá para nós buscarmos o progresso, quantas vezes desprezado, esquecido, mal aproveitado, E ela finaliza dizendo: vive, pois, mentalmente com elevação e sabedoria, entesourando amor e bondade, porquanto, se o reino de Deus, como apregoou Jesus, está dentro de nós, a manifestação da justiça, como corretivo aos nossos crimes, demora-se igualmente conosco e em nós mesmos. Grande aprendizado para refletirmos. Sempre é tempo de se buscar a reflexão, sempre é tempo de se tomar atitudes positivas, sempre é tempo de nos renovarmos. Temos nos demorado muito, de fato. Somos espíritos em atraso, mas é importante que esse clarear de tanto aprendizado, de tanta orientação que nos chega como fonte viva, ativa, que nos banha, nos inunda, desses esclarecimentos, dessas luzes, que nos aclaram como um farol divino a nos convidar no seu vinde a mim, que tudo isso possa ser compreendido e aproveitado por nós. Antes que passemos pela vida como vivos mortos, hibernando, hipnotizados, amortecidos nos nossos sentimentos, com o coração enregelado, como nos disse a Joana de Ângeles.
pacifiquemos o nosso coração e percebamos a importância dos chamamentos, dos momentos importantes, significativos que estamos vivendo. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Das Pegadas do Mestre, que é um livro de Vinícius. Ele tem um texto bastante interessante que se chama O Estribilho Fatal. O estribilho seria um refrão, uma expressão que é repetida frequentemente. Então ele nos diz: é muito comum ouvirmos aqui e acolá esse estribilho. Se eu fosse rico, bem sei o que faria. Ao pé de mim jamais haveria necessitados, mas eu sou pobre, eu nada posso fazer. Se eu tivesse instrução, se eu soubesse falar, discorrer com acerto e precisão, eu defenderia com denodo, com entusiasmo e coragem, a causa do bem e do direito, da verdade e da justiça. Mas eu não tenho nenhum saber. Vi-me impossibilitado por isso ou por aquilo de estudar e de me instruir. Portanto, o que posso fazer? Então veja que nesse início ele fala que é comum nós dizermos, olha, se eu fosse rico, se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse a minha situação material resolvida, quantas pessoas eu ajudaria? Quantos pobres ali eu poderia socorrer? Da mesma maneira ele diz que se tivéssemos mais instrução, mais conhecimento, quanto nós poderíamos defender ali a causa do bem, da verdade, da justiça, mas nós dizemos, não tenho tanto preparo, o que eu posso fazer? Ele continua dizendo, se eu fosse médico, ocupar-me-ia de preferência em atender com carinho e solicitude aos enfermos pobres, esses desfavorecidos da fortuna que vivem desprezados e sucumbem inúmeras vezes à míngua de assistência. Mas eu não sei curar, ignoro de toda a ciência do esculápio, da medicina, o que irei fazer. Também podemos dizer, se eu fosse médico, se eu conhecesse profundamente ali os conhecimentos, as informações, se eu dominasse a medicina, quantas pessoas eu poderia ajudar, quantas pessoas simples, sem acesso à saúde, que eu poderia levar ali o consolo, o conhecimento, o alívio da dor. Então vejam que é sempre usando se eu fosse médico, se eu tivesse instrução, se eu fosse rico. Ele continua dizendo, se eu dispusesse de tempo, iria me ocupar das coisas espirituais. Procuraria educar, desenvolver as faculdades do meu espírito. Investigaria o campo infinito do ignoto, do desconhecido, e de todos os conhecimentos que conquistasse, faria coparticipantes o maior número possível de pessoas, mas infelizmente não tenho tempo. Aliás, sobre o tempo é um dos pontos mais citados por todos nós, que nós não fazemos uma série de coisas porque nós não temos tempo. E dizemos, olha, se eu tivesse tempo, eu me dedicaria mais às coisas espirituais. É curioso esse aspecto porque se nós somos jovens, nós não temos essa vontade, esse interesse, não sentimos essa necessidade e pensamos, não, quando eu estiver ali numa idade mais madura, quando eu estiver com a minha vida um pouco mais estruturada, aí sim eu vou ter mais tempo para dedicar às coisas espirituais. Mas chegada ali essa fase mais madura da vida, nós dizemos, não, isso é coisa para os jovens, eles têm mais energia, eles têm mais disposição, os jovens têm mais facilidade de assimilar. Então nós entramos ali numa zona de conforto e nunca achamos o tempo ideal. Sendo que esse cuidado com o nosso espírito, esse cuidado ali com a busca da nossa paz, isso é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, sempre, sempre.
Isso deve ser um combustível que nos alimenta diariamente para que alcancemos ali a serenidade, a lucidez e o equilíbrio que todos nós procuramos, né? Mas não devemos esperar que esse tempo chegue às nossas mãos, né? O tempo é uma questão de prioridade, uma questão de escolha, uma questão de decisões que tomamos ali ao longo da vida. Ele continua dizendo: se eu fosse um industrial ou um comerciante, tornaria os operários e caixeiros em meus interessados. Mas ai de mim, eu vivo lutando pela vida. Ou seja, se eu fosse um grande industrial, presidente de uma empresa, eu posso pensar quantos empregos eu geraria, como eu trataria bem ali os meus funcionários. Mas de uma maneira ou outra, todos nós temos influência sobre alguém. Mas será que eu preciso esperar ter ali uma condição financeira, um cargo, para que eu possa fazer alguma coisa? E ele diz: onde iríamos parar se continuássemos a declinar o enfadonho estribilho da condicional, se eu fosse, se eu tivesse, né? Ou seja, até quando a gente vai falar se eu fosse, se eu tivesse, se isso acontecesse? Por que será que todos se julgam deslocados quando se reporta uma prática do bem ao cumprimento do dever moral? Por que não tem o rico vontade de socorrer os pobres? Por que não se compadecem os médicos dos enfermos indigentes? E o homem culto? Por que não pugna, né? Por que não marca? Por que não vem à tona ali? Ele não é conhecido pelos ideais elevados e nobres, dando o melhor de sua inteligência a saber. E o industrial e o comerciante prósperos? Porque não se interessam em seus gordos lucros os operários e auxiliares honestos e diligentes? Então vejam que quantas vezes nós temos acesso ao conhecimento, as condições materiais ali favoráveis, a saúde, enfim, temos ali uma série de ferramentas à nossa disposição, e por que não utilizamos isso pelo bem comum, né? Quantas vezes limitamos esses benefícios a nós mesmos, ou no máximo ao nosso círculo familiar mais próximo, esquecidos de que nós não somos donos de absolutamente nada. Tudo que chega às nossas mãos nessa vida nos chega ali como uma ferramenta, como um empréstimo, como um recurso temporário, que da mesma maneira que chega, né, isso pode ali, amanhã já não temos mais aquilo. E, portanto, nós não somos donos, mas somos administradores daquilo que a vida nos oferece. Ele continua dizendo: porque todos querem fazer o que não podem e deixar de fazer o que podem. Vejam, porque todos querem fazer o que não podem e deixar de fazer o que podem. Então nós pensamos: eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de um dia ter um orfanato, cuidar de um asilo, fazer um trabalho social, assistencial. Mas temos essa vontade às vezes imensa daquilo que não está nas nossas mãos. Por isso ele diz: porque todos querem fazer o que não podem e deixar de fazer o que podem. Então pensemos: o que eu posso fazer hoje, nas condições em que eu me encontro, com os recursos que estão nas minhas mãos, né? Quanta coisa pode ser feita. Se a gente parar para pensar em quantas pessoas nós convivemos a cada dia, quantas pessoas nós encontramos, quantas pessoas nos influenciamos, a gente vai perceber que muito há de ser feito, e esse muito às vezes são pequenas coisas, são pequenos detalhes, né? Então talvez nós não tenhamos o tempo de visitar ali um parente, mas às vezes um telefonema, um recado, perguntar como ele está, até uma carta. Vocês já pensaram no mundo tecnológico que nós vivemos hoje? Qual seria o impacto de você escrever uma carta de próprio punho para uma pessoa? Nossa, pode parecer uma coisa absolutamente ultrapassada com os recursos que a gente tem, com a internet, enfim, né? Mas imaginem ali quem se recebesse, a pessoa saber que você teve ali o cuidado, dispensou aquele tempo
né? Uma coisa parece tão antiquada, mas quantas vezes são as coisas mais simples, elas produzem ali os maiores impactos, os maiores efeitos, né? Ele continua dizendo: porque cada um não faz o bem onde está e como se acha, né? Então pensemos, o que eu posso fazer onde eu estou? No trabalho que eu tenho, na família que eu tenho, no trabalho espiritual que eu tenho, que às vezes desejamos tantas coisas além e não paramos para pensar como temos feito aquilo que está nas nossas mãos, né? Às vezes sonhamos ali em comer caviar, né, uma comida mais sofisticada, e estamos morrendo de fome, sendo que estamos desprezando o arroz e o feijão que está ali na nossa cozinha. Ou seja, queremos alguma coisa muito além, muito sofisticada, muito moderna, e às vezes a gente precisa daquilo que é simples. Aquele exemplo de quando você oferece 2 pratos para um cavalo, num prato tem milho, no outro tem diamantes. O que ele vai escolher? Naturalmente ele vai escolher ali o milho. E porque às vezes a gente tem ali esses mesmos pratos com aquilo que nos seduz, com aquilo que brilha, e outro prato com aquilo que de fato nós necessitamos. Quantas vezes a gente faz opção ali pelo que seduz, né, pelo que traz ali um destaque, uma posição, e abrimos mão daquilo que de fato nos faria bem, aquilo de fato nos tornaria pessoas melhores, mais tranquilas, mais equilibradas e mais felizes também, né? Ele diz: porventura Deus vai julgar o homem pelo que ele deixou de fazer por não poder? Ou será que ele julgará por aquilo que deixou de fazer, podendo fazer? Que nos importa, pois, o que não podemos fazer? Antes, o que nos importa e muito é o que podemos fazer. Parece que essas frases se repetem, mas elas reforçam isso, né? Pensemos não naquilo que eu gostaria, mas naquilo que eu posso fazer agora, né? Com os recursos que a vida me oferece. Não adiando, não deixando para o futuro. E comecemos aos poucos. Começamos ali de maneira simples, discreta, sem procurar ali o destaque, sem procurar ali o reconhecimento. Então, ainda que as pessoas não compreendam, não reconheçam, isso pouco importa, né? Mas ali a satisfação de termos iniciado, de termos começado, né? E com o tempo, aquilo que é pequeno pode fazer um bem enorme para os outros e, claro, para nós mesmos. Ele diz: portanto, antes de nos lamentarmos do que não podemos fazer, façamos desde logo o que podemos, seja lá o que for. E a verdade é que todos podem fazer alguma coisa, muita coisa mesmo, desde que queiram. Então nunca nos achemos ali incompetentes, desprovidos de condições, porque todos, seja lá a condição que esteja, seja lá o local que esteja, todos nós podemos fazer alguma coisa, como ele reforça aqui. As lamúrias, né, as lamentações, as reclamações, são filhas do subterfúgio, né, são filhas da fuga, da má vontade, do egoísmo, numa palavra. Então as nossas reclamações frequentes, as nossas desculpas, elas muitas vezes escondem a nossa preguiça, né, a nossa falta de vontade, a fuga das responsabilidades que a vida nos convida. Então, procuremos dar ali o primeiro passo e, mais do que começar, tenhamos ali a persistência, a paciência, né? Lembrando da própria natureza que não dá saltos. Tudo começa ali pelo plantio, a semente que cresce gradativamente, depois se transforma numa árvore que depois dá frutos. Então, há todo ali um processo, um caminho, do qual nós temos que ter essa paciência, essa persistência e fazermos o nosso plantio. A gente planta, agora a colheita a gente deixa nas mãos de Deus, para quando ela chegar, como chegar, nós façamos ali o nosso plantio, sem esperar que isso gere frutos ali tão rapidamente,
como tantas vezes nós buscamos, né? Pela ansiedade, pela vaidade até. Então façamos a nossa parte, ainda que seja começando, parece óbvio, né? Mas começando pelo começo, pelas pequenas coisas, dando ali o primeiro passo. Por isso é que ele diz que o dever de cada um é o dever simples, é o dever imediato. Faça cada um o que pode e o que deve no momento. Há pais que abandonam seus lares e seus filhos e andam pregando moral às massas, insensatos, pretendem fazer o mais sem fazer o mesmo. Pretendem atingir o dever longínquo antes de haver cumprido o dever imediato. Evangelizadores há que pretendem doutrinar homens e espíritos sem curar dos seus próprios defeitos. Loucos, querem aperfeiçoar aos outros sem primeiramente se aperfeiçoar a si mesmos. Querem dar antes de possuir. Tal como somos e como estamos, cumpramos o dever conforme ele nos vai apresentando na ocasião, segundo as luzes da nossa consciência, espelho fiel onde a justiça indefectível de Deus se reflete. Então deixemos os fatais estrebilhos, né? Deixemos essas frases que repetimos, se eu fosse, se eu tivesse, e procuramos pensar o que eu posso, o que eu vou fazer a partir de hoje, a partir desse momento. E para finalizar, eu me lembro da história de real, né, de um casal que eles namoravam e a moça ali, ela tinha um problema gravíssimo de saúde, com uma série de limitações físicas, em que ela gradativamente foi perdendo toda a força muscular. Ela vivia numa cadeira de rodas, ela não tinha forças, às vezes nem para segurar ali um copo, né? E chegou um dado momento que ela falou para o namorado: olha, a menstruação é cada vez pior, você está livre para seguir teu caminho. E ele falou para ela: olha, você me dá essa opção, mas essa não é a minha opção, né? Eu vou continuar com você porque eu te amo, independente das suas limitações físicas. E aí ele diz que ele pensava não naquilo que eles não podiam fazer, mas naquilo que eles podiam. Então, se ele podia levar ela na praia, porque ela adorava ver o mar, e empurrar a cadeira ali, né, na beira do mar, aquilo fazia um bem enorme para ela e para ele também, ele focava então nesses aspectos. Ele pensava não naquilo que ela não podia fazer, mas ele tinha uma lista das coisas. Isso a gente pode fazer, é nisso que a gente vai concentrar. Então parece uma coisa simples, mas acho que é um grande exemplo para pensarmos. Não naquilo que nós não temos, não naquilo que nós sonhamos, não naquilo que nós gostaríamos, mas o que eu posso fazer. E uma outra pessoa certa vez me diz uma frase que falava que o ótimo é inimigo do bom. Veja, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa quando está tudo perfeito, quando as condições são ótimas, são excelentes, e a gente não se contenta com o bom. Às vezes o bom é mais que suficiente. O bom já nos faria o bem, já faria o bem para outra pessoa, mas nós aguardamos ali o momento ideal, aquela inspiração divina, aquela vontade avassaladora que nos domine, que nos leve a fazer alguma coisa. Mas às vezes o bom é suficiente, né? Aquela pessoa perfeccionista, aquele aluno perfeccionista, que se ele tira 9,8, ele fica desesperado, principalmente se o amigo dele tira 10. E ele não se conforma, mas talvez ali um 8 já seria uma excelente nota, mas a pessoa está sempre insatisfeita, porque ela quer sempre o excelente, o ótimo. Não é aí nos abstermos de procurarmos fazer bem feitas as coisas, mas é dentro desse contexto do que a gente comentou hoje, que é não esperarmos os momentos perfeitos, o momento ideal, né? Então, pensemos em tudo isso. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.